Mateus capítulo 6, vamos ler esse texto. Estava marcado no seu boletim a partir do versículo 25, mas eu pedi para mudar para o versículo 19, nós vamos começar dali. Então, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pois, portanto, eu digo, e aí então entra o texto que vamos considerar hoje: não se preocupem com o que vão, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Vosso Pai, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus abençoe essa palavra tão especial das Escrituras para o nosso coração nesta manhã. Para dizer bem a verdade, ler um texto como esse já é suficiente para a nossa meditação toda. Não é necessário fazer muito comentário. Aliás, isso já era uma pregação. Jesus está falando aí no chamado Sermão do Monte. Ele está conduzindo essa série de ensinamentos sobre a vida, sobre como é que as coisas devem funcionar, sobre como as coisas devem ser feitas na nossa vida para que a gente possa agradar a Deus e viver de acordo com o seu padrão. E é curioso que no meio dessas coisas que ele está falando, coisas de profundidade espiritual muito grande, ele fale sobre isso. Ele fale sobre a importância de vivermos uma vida sem ansiedade, sem preocupação. A ansiedade é chamado o mal deste século, mas eu diria mais que é o mal do ser humano, não é só o mal deste século. Quando Jesus falou de ansiedade, lá no Sermão do Monte, ele falou porque as pessoas já eram ansiosas. Então, não era um problema da vida moderna, não era um problema das grandes metrópoles. Uma sociedade campestre como era a sociedade da Palestina onde ele vivia, já tinha lá as pessoas que se preocupavam, e ele precisou então falar sobre isso. Nós talvez repetimos com mais intensidade essa forma de encarar a vida, mas o fato é que esta é um problema do ser humano de muito tempo. É verdade que uma certa dose de tensão e ansiedade que antecede toda grande decisão, por exemplo, todo momento importante, uma mudança na vida, é relativamente normal, assim como uma dose de medo é relativamente normal. A gente tem, de certa maneira, o medo como uma proteção, porque se a gente não tivesse medo, por que a criança se joga de um lugar perigoso? Porque ela não tem a noção do perigo e ela não tem medo daquilo, né? Então, um pouco de medo faz bem para a gente evitar problemas na vida, assim como um pouco de ansiedade também é normal. O problema é que, às vezes, isso passa a tomar a nossa vida, passa a controlar a nossa vida, e aí a palavra de Deus vai acabar nos ajudando, ou talvez complicando mais, quando ela diz que nós não devemos ter nenhum tipo de ansiedade. E Filipenses vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Quer dizer, nem mesmo pelas coisas que podiam ser justificáveis na vida, a gente não deve ficar assim. E por que isso?
e de onde isso vem, o que a gente pode fazer, o que é que Jesus ensinou a respeito disso. É um pouco sobre isso que a gente quer pensar hoje. Ali vai aparecer? Não, né? É só aqui. Tá. Você já pensou em algumas coisas que são os gatilhos mais comuns da ansiedade? A ansiedade é que nem caspa. Uma vez eu fui ao dermatologista porque eu tinha muita caspa e achei que ele ia me dar lá um remédio qualquer, ou me dar um shampoo, alguma coisa assim, e pronto, ia estar resolvido. E eu queria saber por que eu tinha tanta caspa. E ele disse assim: olha, caspa é um negócio multifatorial, é uma palavra bonita isso, né? Ou seja, o que ele quis dizer, não tem jeito de saber qual é o seu problema, porque tem muitas razões diferentes que podem causar caspa. Mal comparando, a ansiedade é igual caspa. Não há uma razão só que nos faz ficar ansiosos. Talvez haja uma causa principal, uma causa raiz, que é o pecado. Assim como o medo, o pecado causou o ser humano, fez com que o ser humano passasse a ficar ansioso. De uma certa maneira, nós podemos colocar tudo isso na conta dessa questão, mas do ponto de vista de disparar o gatilho da ansiedade, há várias coisas que podem causar isso. Por exemplo, às vezes a gente fica ansioso simplesmente porque não se planejou bem. Se já ficou ansioso antes de uma prova, de um concurso, por exemplo, de uma entrevista, vai fazer lá uma entrevista de emprego, vai entregar um projeto, e aí está chegando o dia do projeto, e você entrega, e aí você começa a ficar com aquela ansiedade, e grande parte das vezes a gente está ansioso, não é nem por causa do projeto ou por causa da prova em si, o problema é que a gente não estudou, ou a gente não se preparou para a entrevista, ou a gente não andou bem com o cronograma do projeto, e aí fica ansioso porque está chegando a época e a gente não se preparou para aquilo, né? Os latinos têm muito essa situação, nós como latinos sabemos muito bem disso, a gente não gosta muito de planejar, e até tem uma expressão que os americanos usam aqui, a gente usa também lá, mas os dois são pleonasmos, né? Plan ahead, planejar com antecedência. Não tem como você planejar depois, planejamento é só com antecedência, né? Mas a gente fala assim, não, eu não gosto muito desse negócio de planejamento. Aí depois você fala assim, mas sabe o que acontece? É que sob pressão eu trabalho mais, sob pressão eu trabalho melhor, sob pressão, quando está chegando na data, sob pressão eu acabo sendo mais eficiente. Isso é tudo bobagem. Sob pressão a gente só trabalha mais depressa, mas não melhor e não com mais eficiência. E às vezes a simples falta de planejamento é que nos faz ansiosos. Outra coisa que pode acontecer e que pode nos dar, e essa talvez seja uma das principais razões de ansiedade, por exemplo, de mães, né? A gente tem uma falsa sensação de que a gente controla a vida. Então a gente acha que a gente vai conseguir estar no comando das coisas, inclusive da vida dos outros, né? Então a gente tem um filho que vai para a faculdade ou um filho que está indo para a faculdade, a gente começa a ficar ansioso, porque quando o filho vai para a faculdade, a gente não está mais de olho nele, a gente não sabe que hora ele está chegando, principalmente se for fazer faculdade num outro lugar, e aí a gente começa a ficar ansioso porque a gente vai perder aquilo que a gente achava que controlava, como se você realmente pudesse controlar a vida do seu filho, né? Infelizmente até uma idade deveria ser assim. Filhos pequenos que estão na nossa casa deveriam ser controlados por nós, às vezes até acontece o contrário, tem mãe que eu vejo que quem manda na casa é o filho, né? Quem controla a vida dela é o filho, mas isso é outro assunto, que é assunto aqui na criação de filho, embora também seja um fator de ansiedade, mas às vezes a gente acha que está controlando a vida deles, e quando a gente se vê sem a possibilidade de fazer isso, a gente acaba ficando com, por exemplo, pais que têm filhas, como é o meu caso, e você acha que você vai controlar a data limite para ela começar a pensar em namorar. Aí de repente você está saindo para viajar, isso aconteceu a primeira vez que eu vim aqui, está saindo para viajar, vai ficar 10 dias fora, e sua filha chega e fala assim, pai, eu quero saber se você deixa eu namorar o fulano. Eu nem sabia que o fulano estava na área, né? E de repente eu tenho que decidir se eu deixo ou se eu não deixo, como se fosse mudar muita coisa o que eu fosse decidir. E aí você começa a perceber que você está perdendo o controle de algumas coisas, sobre as quais você de fato nunca teve, porque o coração das filhas da gente, quem tem filha aqui? Já são grandes ou pequenas? Não, pela idade vocês não podem ser pequenos. Vai chegar o seu dia, vocês vão ver. Há de aparecer como apareceu na minha vida um gorila imenso roubando a sua filha de você. Pode esperar, isso não tem jeito. E você não controla isso. Você não controla isso. E aí você fica ansioso porque você achava que controlava. Para dizer a verdade, eu posso dizer aqui entre nós, espero que não esteja sendo gravado e que isso não vá para o ar, mas se estiver ser corte de pedaço, a verdade é que a gente não consegue controlar absolutamente nada, nem o nosso intestino a gente não consegue, vamos falar a verdade. A gente estava ontem lá, passeando lá em Nova York, de repente mesmo, infelizmente é assim, de repente,
pronto, você precisa, não tem jeito, você tem que ir, e pode ser quem for, e às vezes não dá nem para ir, você sabe como é que funcionam essas coisas. A gente não consegue controlar nem o intestino da gente, a gente vai querer controlar a nossa vida, vai querer controlar a vida dos outros. Isso é uma causa muito comum de ansiedade, porque quando você percebe que não dá mais, você fica ansioso. Pode ser também, eu não sou médico, mas eu sei que, eu não sou médico, pois eu sei ler, então há quem escreve sobre isso, né? Às vezes o gatilho da ansiedade é um problema físico, né? A pessoa tem lá uma descompensação hormonal, está lá com um problema menos não sei o que no cérebro, que não sei o que, às vezes é falta de cérebro mesmo que tá tendo, mas tem algum elemento químico lá que está faltando, que precisa fazer uma compensação com vitamina, não sei o que, sei lá, tem que procurar um médico para ver, tá bom. O fato é que nem sempre nós temos uma razão só que nos leva a ficar ansiosos. Eu diria que, exceção feita a problemas físicos, porque problemas físicos que nos causem ansiedade, eles devem ser tratados com um médico, você vai lá e vê o que precisa e tal. Exceção feita a isso, não há ninguém que consiga tratar melhor de ansiedade, nenhum profissional que exista em nenhuma área que consiga tratar melhor de ansiedade do que o médico da alma. Jesus está falando aqui, ele não está falando como um especialista em alguma ciência que ele desenvolveu. Ele está falando como nosso Criador, ele conhece a nossa estrutura, diz o salmista. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe o que é viver ansioso. Ele nunca viveu ansioso, mas ele sabe, ele entende o que é isso. E ele fala algumas coisas interessantes nesse texto, que em breves minutos aqui eu quero compartilhar com você. Espero que isso ajude você de alguma forma a lidar com isso. A verdade é que em algum momento da vida, talvez agora, eu não sei, eu não conheço o seu coração, estou vendo todo mundo aqui, é muito bom você vir a uma igreja para pregar um dia só, e que, nesse aspecto é bom, e você não conhece o que as pessoas estão vivendo, não sabe o que elas estão passando e tal, então ninguém pode te acusar de estar falando para ela, você falou essa pregação para mim. Bom, realmente eu espero que eu fale essa pregação para você, porque se Deus quisesse que eu falasse essa pregação para outra pessoa, talvez Ele me colocaria em outro lugar para falar. Se Ele nos colocou aqui para você ouvir, para eu falar da parte dele, eu espero que seja para você, mas no sentido assim, de que ninguém pode me acusar de estar direcionando uma palavra, né? Já aconteceu isso, uma vez uma pessoa me falou, eu acabei de pregar, nesse caso eu conheci a pessoa, e estava ali cumprimentando o pessoal, e ela falou assim, você hoje subiu lá para falar comigo, né? Eu falei, lógico, mas isso não se faz, um pregador não pode subir no púlpito, mas você quer que o pregador suba para falar com quem? Com o arcanjo Miguel? Eu só posso falar com você, para o arcanjo Miguel eu não preciso falar, mas não é questão de mandar recado, a questão é que nós sabemos muito bem, em algum momento da vida, como eu disse, talvez seja esse o momento da sua vida, a gente precisa lidar com isso. E seria bom a gente ver, não o que eu tenho para te dizer. Eu não vou aqui apresentar 5 passos para você se livrar da ansiedade. Esse tipo de coisa não funciona, gente. Sabe esses livros de 10 maneiras para você se livrar não sei do que, 5, só funciona para uma pessoa, o cara que escreveu o livro, porque ele vai ganhar muito dinheiro, mas para você não vai resolver nada. Não tem receita de bolo na questão da ansiedade, porque a ansiedade está ligada à complexidade da nossa vida, inclusive às complexidades nas quais nós nos metemos por causa do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, mas há uma solução encaminhada pelo próprio mestre. O que é que ele fala sobre a ansiedade? Quero destacar algumas coisas. Primeira coisa que ele fala nesse texto, a primeira coisa é que não adianta ficar ansioso, porque a ansiedade não resolve. Olha o que ele diz no versículo 27. Quem tem o versículo 27 aí? Eu também tenho, mas quem tem aí que possa ler para mim? De novo. É o capítulo 6 de Mateus e o versículo 27. Alguém? Então eu mesmo vou ler. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Você pode tentar, ou não tentar, você pode se preocupar, você pode ficar ansioso, você pode ficar nervoso com alguma coisa que você quer resolver, mas você ficando nervoso não vai resolver. Você não tem soberania sobre essas coisas, você não tem controle sobre essas coisas. Simplesmente ele diz assim, não fique ansioso, porque isso só vai trazer mais problema. Quando você fica ansioso por alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que você vai perder o sono, né? Então você fica ansioso, não consegue dormir. Aí chega no dia seguinte, obviamente o problema não foi resolvido, e você acrescentou mais um, porque agora você está cansado e tem menos chance ainda de resolver aquele problema. É por isso que se conta a história que aconteceu lá em Minas Gerais. Eu sempre falo de Minas Gerais, porque a chance de ter gente de lá é muito grande.
Então, aconteceu isso lá numa casa do mineiro. O mineiro estava devendo para o vizinho R$ 5.000. Vencia no dia tal. E na véspera do dia tal, ele não tinha o dinheiro. E ele perdeu o sono. O que ele vai falar para o vizinho? E ele começou a rolar que nem aquele pão que a gente tem que ficar virando assim para assar. E vira para lá, e vira para cá, e vira para lá. E a esposa começou a ficar incomodada com aquilo. Falou, o que está acontecendo? Amanhã eu tenho que pagar o vizinho R$ 5.000. Eu não tenho dinheiro. Ela falou, mas não adianta você perder o sono com isso. Mas eu não consigo dormir. Como é que eu vou encarar ele? Ele falou, espera, eu vou resolver isso aí. A esposa abriu a janela, gritou o nome do vizinho. Ô Miguel! O Miguel acordou. O que foi? Meu marido tem que te pagar amanhã 5.000, não tem? Tem. Então, ele não vai pagar, viu? Ele não tem dinheiro para pagar. Aí ele falou assim, agora você pode dormir você, porque quem não vai dormir é ele. Ele não vai dormir. Você pode resolver. Seu problema está resolvido, deixa que a ansiedade foi passada para o lado de lá. Né? Não adianta, a gente não vai conseguir solução para isso. Por mais que eu queira. E assim, a gente tem coisas que a gente quer que na verdade nem vão fazer muita diferença. Eu vejo mulheres que querem ter o nariz virado para lá, virado para cá, a orelha para não sei aonde. Hoje em dia você fala assim, até tem como resolver. Tem, você faz uma violência contra o seu corpo e resolve. Você vai lá fazer a tal da plástica, você enche o tanque de botox, né? Você vai fazer aquele monte de. Algumas enchem os tanques para cima e para baixo de silicone, para lá e para cá, depois aquilo infecciona, dá um problema sério, gasta o olho da cara. Quer dizer, às vezes a gente é ansioso, se torna ansioso por coisas que absolutamente não tem valor nenhum, não tem papel nenhum, e fica ansioso simplesmente não vai resolver. Mas mais do que isso, Jesus falou uma coisa: olha os lírios do campo, olha os pássaros. Os pássaros não juntam, não precisam fazer previdência. Pássaro não se preocupa com a reforma da previdência, porque ele não precisa se aposentar. Os lírios do campo, eles não ficam lá visitando as lojas chiques de Nova York para ver qual é a próxima grife que eles vão usar. Mas Jesus disse assim, mas quem os pinta, quem os colore, quem os faz ser o que são, que a gente olha aquilo e fica tão admirado com a beleza de uma flor, isso é natural, porque é Deus que faz isso para eles não precisam se preocupar. Talvez você está pensando assim, mas é fácil ser passarinho. Passarinho não tem filho para ir para a escola, passarinho não tem que fazer limpeza na casa dos outros, passarinho não tem que se preocupar com visto, passarinho não se preocupa se o Trump foi eleito ou não, se vai acabar o DACA, o TACA, o MACA, o que vai acontecer. Passarinho não se preocupa com isso. Inclusive tinha aquela historinha que se contava antes. Lembra que o pessoal falava assim, olha, a minhoca que levanta mais cedo. Desculpa, falavam do passarinho, né? O passarinho que levanta mais cedo pega a primeira minhoca. E aí alguém falou assim, mas olha o que aconteceu com a minhoca que levantou mais cedo. Levantou mais cedo, acabou dançando, né? O passarinho, de qualquer maneira, ele não tem que colher, ele não tem que plantar, ele não tem que fazer nada, mas ele tem que levantar cedo todo dia e tem que ir atrás da comida dele. Os filhotes recebem dos filhos até um tempo. Vai chegar um tempo que aquela mãe ali vai acabar. Vai chegar um tempo que aqueles meninos que estão ali no galho vão ter que se virar ou vão morrer. Quer dizer, os passarinhos, eles não têm que fazer planejamento, eles não têm que fazer celeiro, não têm que fazer nada. E a lição aqui que Jesus está querendo dizer é que não precisa trabalhar mais não. Amanhã você vai lá, pede baixa e vai orar. Pede baixa no seu trabalho e fala assim, não preciso mais disso, porque eu aprendi ontem que eu tenho que fazer que nem os passarinhos. Os passarinhos não se preocupam com nada, eu também não é essa a lição. Porque os passarinhos também têm que fazer alguma coisa, eles também têm que ir atrás. A questão que ele está dizendo não é sobre o passarinho. A lição aqui não é a lição do passarinho, a lição é do Pai Celestial que fez o passarinho. O que está dizendo, e em outro texto Jesus disse assim, que o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus a quem nós estamos celebrando aqui, ele acompanha o enterro de um pardal. Você já foi no enterro de um pardal? Não, mas Deus acompanha, porque ele diz que ele sabe quando um pardal morre. Quer dizer, ele tem um cuidado das coisas que ele criou, que você não tem, nem com os passarinhos. Para mim, para dizer a verdade, quando um passarinho, qualquer não, mas um pardal, quando um pardal morre, eu até fico feliz, é chato dizer, porque não é politicamente correto, né? Mas vamos falar a verdade, qual é a vantagem que tem você ter? Alguém já viu algum pardal em uma gaiola assim na exposição? Pardal é praga, mas Deus acompanha o enterro de um. O que Jesus está dizendo aqui, não é que é para você não se preocupar com a vida, já que vai ser assim mesmo, Deus vai te dar tudo, não é isso. Ele está dizendo, Deus cuida até dos pássaros, que nascem hoje, daqui a pouco morrem. Por que ele não vai cuidar de você? Deus veste, né, os lírios do campo, Deus colore aquilo. Você já tem algumas exposições de flores, né? A gente mora lá perto de Olambra. Olambra é um lugar que eu nunca fui lá, mas já vi fotos de lá, leste que já foi.
lugar. Eu não sou muito assim, não sou muito dado a essas coisas, mas eu não consigo deixar de reconhecer quando você vê aquele canteiro cheio de flores coloridas. Quem pintou isso? O artista mais criativo não ia conseguir fazer isso. É disso que Jesus está falando. Por que você se preocupa? Por que você fica ansioso quando você se esquece que Deus criou coisas com as quais Ele nem tem um relacionamento como Ele tem com a gente? Deus não se relaciona com um passarinho. Deus não se relaciona com uma flor. Os pássaros e as flores expressam até atributos da própria divindade, mas passarinho não ora, passarinho não lê a Bíblia, passarinho não louva no sentido que nós louvamos. Se Deus cuida dessas coisas, por que não vai cuidar de nós? Essa receita anti-ansiedade, esse é o anti-ansiolítico de Jesus. Está muito ansioso? Vai dar uma olhadinha nas flores. Veja os passarinhos. Não é só para distrair a mente, é para lembrar que Deus está cuidando deles. Vai cuidar de você também. Mas ele fala mais. Ele fala assim, versículo 32, simplesmente relaxe. Keep calm. Deus está no controle. Agora, eu não quero que você use só como um mantra. Infelizmente, muita coisa depois que o Facebook passou a existir, que virou mantra. E coisas que são verdades. Deus está no controle é uma verdade. Eu não sei, quando as pessoas dizem isso, não sei exatamente o que eles estão querendo dizer. Mas o que esse texto está querendo dizer é que o nosso Pai Celeste sabe daquilo que nós precisamos, significa que Ele está no controle mesmo. E significa que por causa disso, eu posso descansar, eu posso relaxar. Não adianta eu ficar tenso e nervoso, porque Deus sabe das coisas que eu preciso. Inclusive, mesmo sabendo, Ele fala que Ele quer que nós falemos para Ele. As nossas ansiedades devem ser colocadas diante dEle em oração, é isso que Filipenses vai dizer, porque embora Ele saiba o que a gente precisa, nós precisamos inclusive desse exercício de fé, para nos colocar diante dEle, para reconhecer, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, mas eu não sei. O Senhor sabe o que é melhor para mim e quando é que a resposta vai chegar, mas eu não sei. Então, é por isso que nós oramos, inclusive. O nosso Pai Celestial sabe, e se Ele sabe, eu necessariamente não preciso saber. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Não sei se você já chegou a pensar nisso. A gente faz tanta pergunta para Deus, a gente quer saber tanta coisa, e durante um tempo a gente falava assim, olha, não pergunte por que as coisas acontecem, pergunte para quê. Sabe o que eu estou descobrindo? Você não tem que perguntar nem por quê, nem para quê, porque tem coisa que você simplesmente não vai saber. E há coisas que você nem precisará saber. Pior ainda, existem coisas que se você soubesse, você pedia para morrer. Se você conhecesse o seu amanhã e todos os dias da sua vida, provavelmente você ia falar, Senhor, eu desisto antes. Você não precisa saber, porque o Pai sabe. Você não precisa saber nada sobre aviação para entrar num avião que tem um piloto profissional lá para levantar aquele avião do chão e chegar ao seu destino. Você não precisa saber de aviação para isso. O Max Lucado conta num dos livros dele de um menino de 8, 9 anos que estava viajando do lado de uma senhora, viajando sozinho, desacompanhado, e tinha uma senhora do lado dele. E quando o avião subiu e tal, a senhora estava muito nervosa, porque começou a dar muita turbulência e tal, e a senhora começou a ficar nervosa. E ela viu que o menino estava calmo do lado dela, mas talvez para sublimar um pouquinho o nervosismo dela mesma, ela falou para o menino, pegou na mão do menino e falou assim, bem, fique tranquilo, você está nervoso? Ele falou, não estou nervoso. Não, mas você não fica nervoso quando tem essa turbulência toda? Eu falei, não fico não. Ela que estava, mas você não fica nervoso, você não tem medo? Eu falei, não tem não. Mas por que você não tem medo? Porque quem está na cabine do piloto é meu pai. Então, se ele está lá, está tranquilo. Essa é mais ou menos aí, não sei se essas histórias acontecem ou se o Max Lucado inventa para dar certo, mas se aconteceu, foi boa. É isso aqui. Você não precisa conhecer todos os destinos, nem o seu próprio destino, no sentido assim de o que vai acontecer com você. Você não precisa saber qual é, nem quando é, nem se haverá uma resposta. Você só precisa descansar no fato de que seu Pai Celestial sabe. Como é que vai ser aquele exame, o resultado daquele exame de saúde que eu fiz? Vai dar positivo ou vai dar negativo? Você já teve aquela não sei se você já passou por isso, né? A gente passava por isso no tempo que eu sou rato de igreja, assim, nasci na igreja, fui convertido aos 6 anos, então na época de acampamentos, de adolescentes, sempre ia para acampamento, e acampamento, naquela época que a gente ia a acampamento, vocês não entendem disso, porque vocês são de uma outra época,
Mas na época que eu e o Flan íamos para o acampamento, a gente, quando terminava o acampamento, a gente se correspondia com as meninas do acampamento, e eram muitas as que realmente nos procuravam, sempre tínhamos essa situação. Então, elas mandavam cartas, era um negócio que a gente punha no correio, fechava no envelope, escrevia à mão, e punha no envelope e mandava. Então você de repente estava esperando uma resposta, né, de uma dessas e tal, né? Aliás, nunca veio nenhuma, assim, do jeito que eu queria. Mas chegava o envelope assim, e você não abria o envelope, você começava a orar: Senhor, que ela tenha respondido sim. Você acha que Deus ia mudar milagrosamente o que estava escrito lá dentro, né? O que estava lá, mas você ficava tão ansioso. Mas às vezes acontece isso com coisa mais séria. Você faz um exame de saúde para saber se lá aquele tumor que é benigno, se não é. E aí chega o envelope, você pega aquele envelope, você fala: Senhor, não vou abrir, porque enquanto o Senhor não mudar isso que está aqui dentro, não dá para fazer isso. Mas sabe o que tem que dá para fazer? Bom, eu nunca peguei um envelope desse, gente, por isso para mim talvez seja fácil dar o exemplo. Se você já pegou, talvez você saiba o que é que isso significa. Eu já fiz um exame desse sim, uma vez, mas... então já fiz, sim, já fiz. Eu fiz uma vez, tirei um negócio aqui, um caroço que tinha aqui, e tinha que... Então você fica naquela tensão. Eu não sei o que vai vir no envelope, eu não sei o que vai ser o resultado. Mas o que Jesus está me dizendo é: nessa situação, você não precisa saber. O Pai Celestial sabe. E com isso você pode descansar. Nisso você pode descansar. Eu não acredito que Deus é um jogador de xadrez que fica mudando as peças para você, dependendo do jeito que você reage, ele vai... Eu não consigo ver um Deus que faça assim. Eu consigo ver um Deus que tem controle de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, incluindo a minha vida, e que sabe o que é melhor para mim. E se Ele sabe, eu não preciso saber. Há coisas, inclusive, a respeito das quais eu prefiro ser ignorante. Seria melhor para mim que eu não soubesse do que se eu soubesse tudo o que eu tenho para enfrentar. Descansar no fato de que Ele sabe já é suficiente. Mais uma coisa que Jesus falou é que, se a gente quiser realmente se livrar da ansiedade, a gente precisa colocar o nosso foco no céu. Versículo 33, aquele famoso texto que a gente sabe de cor: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Talvez seja deixar o meu trabalho, fazer só um part-time para ficar o resto do tempo na igreja. Pode ser que seja esse, se for isso que Deus quer para você. Mas necessariamente não será isso. Talvez seja você abandonar tudo que você faz hoje do ponto de vista profissional e se mudar para a África para ser missionário em algum lugar lá. Talvez, se Deus quiser isso para você, vai ser isso. Mas necessariamente não vai ser. Talvez seja você acabar de fazer a sua carreira, a sua faculdade de medicina, como eu já conheço, eu já vi pessoas que fizeram isso, acabar de fazer a sua faculdade de medicina, fazer a sua residência, começar a ganhar dinheiro e de repente vai se tornar um médico missionário na Índia. Talvez seja isso, se for o que Deus quis para você, se isso que Ele determinou que seja. Mas para a maioria das pessoas não vai ser isso. Para a maioria de nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus será simplesmente dizer, como Colossenses 3, capítulo 3, versículo 3 fala. Abra esse texto. E se você tem o costume de sublinhar a sua Bíblia, ou de marcar texto, ou alguma coisa assim, eu sugiro que você faça isso com esse texto. Decore esse texto hoje. A gente parou com esse negócio de decorar versículo, era bom de vez em quando. Veja o que diz assim. Veja o que diz capítulo 3 de Colossenses. Eu vou ler 1, 2 e 3, mas quero destacar mesmo é o 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Agora, presta atenção, é alto com L. Porque há muita gente que está buscando as coisas do alto, mas é alto com U. Isso faz uma diferença tremenda. Tem gente que só busca as coisas de si mesmo, as coisas do alto com U. Mas não é isso, é com L. As coisas do alto, as coisas onde Ele está. Aliás, tem gente que busca autoajuda. Ajuda em si mesmo ou em alguém que é igual a ele. É melhor buscar, em vez de autoajuda, a ajuda do alto, fica melhor. É isso que está dizendo aqui. Onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É isso que significa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Gente, nós temos que trabalhar, temos que comprar, temos que vender, temos que negociar, temos que viver a nossa vida. E a nossa vida envolve tudo que envolve a nossa vida. Se é que você me entendeu. Só que o grande problema é que às vezes a gente está tão agarrado às coisas daqui, e essas coisas daqui, que nos agarram aqui, são o fator justamente que vão alimentar a nossa ansiedade,
que a gente acaba esquecendo da nossa perspectiva de uma vida celestial. Nós não somos daqui. Não estou falando aqui dos Estados Unidos, desse mundo, nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse lugar. E quando a gente começa a ficar muito agarrado com o que tem aqui, quando a gente começa a ficar muito preocupado com o que tem aqui, já falei a palavra, preocupado com o que tem aqui, a gente vai viver ansioso. Por razões que nós já inclusive vimos naquele curso, por exemplo, de finanças que a gente fez aqui da última vez. Tem coisas ilimitadas para a gente ter, mas não tem dinheiro ilimitado para a gente comprar. A gente estava falando ontem de uma mulher que ganhou, uma tiazinha aí, uma senhorinha que ganhou 700 milhões de dólares na loteria, um tempo desse aí. E a gente pensa assim, é impossível acabar de gastar, esse dinheiro não acaba nunca, não é possível acabar, é sim. Se ela fizer um negócio de 500 milhões e perder, daqui 2 semanas não tem mais dinheiro. As coisas que começam aqui e que terminam aqui, as coisas que são desse lugar, cada vez mais, quanto mais elas crescerem de importância no nosso coração e à nossa vista, mais a nossa ansiedade vai ser aumentada. Quando você pensa nas coisas do alto, você não tem como ficar ansioso. Você tem como ficar com desejo de ir para lá, mas ansioso você não fica. O problema é que as coisas desse mundo, elas são feitas, elas são pensadas pelo sistema. É isso que significa mundo, um sistema dominado por Satanás, que é feito para nos tornar insaciáveis. A gente nunca está feliz com o que tem. A gente nunca está grato o suficiente com aquilo que a gente já conseguiu. Você pode ver isso, nossas conversas, todas seria um exagero, mas grande parte das nossas conversas, elas estão focadas naquilo que a gente ainda não tem. Você raramente vai diante de Deus para faça isso essa semana. Nós estamos nos aproximando do Thanksgiving. Esse é um bom momento para você fazer isso. Você experimente essa semana, ao invés de você pedir, não é que você não possa pedir, mas só para fazer um exercício, pelo menos um dia essa semana, quando você for orar, ao invés de pedir mais alguma coisa, agradeça a Deus pelo que você já tem, por aquilo que Ele já concedeu a você na sua graça. Quando você começa a fazer isso, os seus valores começam a mudar, você começa a focar mais na graça do que nas suas, nem necessidades às vezes, mas nos seus desejos. E isso vai fazer com que a sua ansiedade diminua. Coloque o seu foco no céu, pense nas coisas do alto, seja um pouco mais preocupado, ou não preocupado, mas mais ocupado com as coisas eternas. Às vezes a gente está aqui no ambiente do culto, e a nossa conversa pré e pós-culto, raramente, irmãos, eu não estou falando de vocês aqui porque eu não conheço vocês, estou falando das igrejas no mundo inteiro por onde eu passo. As nossas conversas pré e pós-culto já demonstram isso. A gente chega aqui falando de filho, falando do mortgage, falando do carro, falando da polícia, falando de Nova York, falando do atentado, mas das coisas que nós viemos aqui para fazer. Acabou o culto, a gente já está pensando em outra coisa, às vezes no próprio culto. Você está aqui sentado escutando, mas sua cabeça está voando longe, feito um pássaro livre. Nem durante o culto a gente não consegue concentrar nas coisas do alto, às vezes. Depois a gente não sabe porque a gente é tão ansioso. Realmente faz muito sentido o que Jesus está falando. Nós sabemos que faz sentido. Indo para o final, porque meu tempo já acabou e o pastor já está aqui, provavelmente para me dizer que isso já aconteceu. Mas a última coisa é que nós estamos, ele até já, inclusive, bloqueou o meu passador de coisa aqui. Entendeu? Mas eu tenho mais 2 aqui ainda. Eu sou um cara meio indisciplinado com esse negócio de tá vendo? Tudo bem, irmãos. Numa outra oportunidade a gente acaba aqui. Tá. Enquanto não volta lá, eu só vou falar o último aqui, que eu precisava saber qual era, porque eu já esqueci. Então eu preciso voltar aqui. Eu estava muito ansioso para dar essa mensagem, por isso que. A última questão que Jesus. Ok. Não. A última questão que eu quero destacar é o que ele fala no versículo 34. Já ouviu pessoas dizendo isso, achando que estavam citando um ditado popular? Basta cada dia o seu próprio mal. Isso não é um ditado popular, foi Jesus que disse. O que ele quis dizer com isso? É que nós temos que viver um dia de cada vez. Grande parte do nosso problema de ansiedade é que a gente quer viver a nossa vida até o fim, hoje. Se fosse para você viver a sua vida até o fim hoje, você estaria vivendo a sua vida até o fim, e não hoje. Ou seja, qual é a ideia da palavra preocupar? A preocupação é você se ocupa de alguma coisa antes. Você se preocupa, essa é a ideia da palavra. Qual é a vantagem de você se ocupar hoje de alguma coisa que vai acontecer daqui 2 semanas?
Eu não estou falando do planejamento, eu estou falando de você simplesmente se ocupar agora, ocupar sua mente, suas emoções com alguma coisa que você ou não pode controlar, ou simplesmente ainda não chegou o momento. Isso não vale a pena. Então, as 5 coisas que Jesus falou, se você fez anotações aí, você vai lembrar, se não, eu quero só repetir rapidamente. Ansiedade não resolve, considere os lírios do campo e os pássaros, descanse no fato que o Pai conhece tudo, coloque seu foco nas coisas celestiais, viva um dia de cada vez. E então, nós podemos concluir que o segredo da paz é descansar em Deus. E o segredo para descansar em Deus é exercitar a fé. Tudo isso que nós estamos falando se resume a isso. Se você não exercitar sua fé não é repetir mantra, não é palavra de ordem, não é ficar usando a expressão em nome de Jesus. Tome cuidado com isso. Dizer alguma coisa em nome de Jesus não é sinônimo de fé. Às vezes é sinônimo só, desculpe a expressão, de uma repetição, de uma imbecilidade que diz que acha que nessa expressão, em nome de Jesus, tem um poder específico. Sabe o que quer dizer alguma coisa em nome de Jesus? É você falar alguma coisa de acordo com o que Ele deseja, de acordo com a sua vontade expressa. Você não pode sair falando tudo em nome de Jesus. Isso não é exercer fé. Exercer fé é você entender que você realmente tem a sua limitação, que você precisa se entregar às mãos do Senhor, para que então Ele cuide de sua vida do jeito certo. Uma vez eu fui ao Rio de Janeiro, estava pregando lá, e o irmão que me hospedava me levou para conhecer alguns pontos, e fomos lá na Pedra da Gávea. Pedra da Gávea, embaixo aqui tem a praia do Flamengo, e lá de cima da Pedra da Gávea o pessoal salta de asa delta e paraglider, esses negócios aí. E a gente estava ali na praia com aquele irmão e a esposa dele, e o pessoal começou a descer bem pertinho de nós. Eles desciam e vinham bem pertinho de nós. E eu achei curioso aquele pessoal dobrando depois o material lá, e um deles desceu, eu fui lá perto e comecei a olhar e ver ele dobrar o material e tal. E ele falou assim: e aí, cara, vamos lá? Vamos aonde? Vamos saltar comigo. Eu falei: não, eu só estou olhando o seu material. Que isso? Só quero dar uma olhada no material aí, como é que você dobra isso e tal. Não, cara, vamos. O cara começou a insistir comigo. E o pessoal que estava comigo: rapaz, isso é uma experiência. Eu falei: vai você. Não, mas isso é uma experiência legal. Bom, resultado, aí o cara falou assim, uma coisa interessante que explica bem o que é fé. Ele falou assim: por que você não quer ir? Você está com medo? Eu falei: não, imagina eu com medo. Paulista, tal, não, de jeito nenhum. Não tenho medo, não. Não, então você não acredita que eu consigo fazer isso? Mas lógico que acredito, você acabou de descer. Então você confia em mim? Mas lógico que confio. Então vamos. Não vou não. Eu dizia que tinha fé, mas na verdade não tinha. Eu achava que eu tinha certeza que ele era capaz de descer, porque eu tinha visto ele descendo. O equipamento era seguro, não tinha problema nenhum, mas eu não queria. Eu não queria entregar a minha vida na mão daquele cara, porque literalmente era isso que eu ia fazer. Então, na verdade, eu não tive fé. Sabe, irmãos, a gente vem aqui hoje como crentes, dizemos que temos fé, mas a gente vai provar se tem fé mesmo na hora que a gente chegar na hora de ter ansiedade e entregar a rédea da nossa vida a Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, eu não preciso saber, faça o que o Senhor quiser, e é assim que eu quero viver. Isso é uma questão de exercício. A gente não aprende isso numa mensagem de 40 minutos e nem simplesmente aprende lendo um livro com 5 passos. Isso é exercício, isso é dia a dia. Mas a gente pode começar hoje e, na sua graça, pedir: Senhor, ajude a gente. A gente não tem condição de viver isso o tempo inteiro do jeito que o Senhor ensinou, mas eu quero aprender, eu quero viver assim. Eu não quero mais viver esmagado pela ansiedade, eu quero viver coberto e cheio da Tua paz. Curve sua cabeça, vamos orar.